Bom dia para a professora Lúcia, bom dia para o professor Lindo Castro. Obrigado, em primeiro lugar, por terem aceito essa reunião. Ela tem a finalidade pedagógica de orientação, tanto jurídica quanto de orientação no sentido profissional, em grosso modo. Ela vai servir para quem é funcionário, não só da nossa instituição, mas dos alunos também do Filoterapeia que trabalham em outras instituições, em outras empresas, etc. Ok? O professor Lindo Castro, professor também, não é? E professora Lúcia. Então, eu posso tratá-los como professor? Sim. Sim, Isso, professor. ok. Sim, professor. Muito bem. Então, como eu já falei, essa reunião tem uma finalidade pedagógica de orientação sobre um problema que ocorre todos os dias e que tem implicações sérias e, portanto, a esse tipo de problema se deve dar o máximo de atenção. Alguém já havia me falado da professora Lúcia, indicando a professora Lúcia como alguém que lida com esse tipo de assunto e que desenvolve, inclusive, um trabalho, né? Ontem eu visitei, professora, o seu Instagram e retirei de lá e retirei de lá um post, né, onde a senhora gostou. Eu não sei se foi a senhora que construiu, mas está escrito sobre somatização. Aí há uma explicação do que seja somatização. E está dizendo assim: é tudo aquilo que você não diz e a mente, não suportando a pressão do conteúdo armazenado, manifesta em forma de doença. Aí eu falei, olha que interessante, é justamente o motivo pelo qual eu os convidei hoje para esse tipo de reunião, que vai servir tanto para mim individualmente, como com outras pessoas que forem informadas acerca da temática, né? Então, professores, já na abertura, duas perguntas iniciais. Como se desenvolve para vocês a doença no ambiente laboral? É claro que existem vários tipos de doenças, né? Mas eu estou me referindo àquela doença provocada no ambiente laboral por esse tipo de pressão psicológica que foi descrita nesse post da professora Lúcia. Como é que um funcionário acaba sendo atingido por atitudes que aparentemente são ingênuas e simples? Por exemplo, colegas que têm um determinado comportamento em algumas reuniões, que na hora em que um outro colega está falando, surgem, por exemplo, risadas, alguns deboches que são aparentemente ingênuos e inocentes, mas que silenciosamente acabam afetando o cotidiano de algumas pessoas que são mais sensíveis. Aí eu tenho que colocar o seguinte: em fisioterapia, nós fazemos um estudo sobre psicanálise e outras terapias, a partir do que nós tentamos considerar as diferenças individuais. Nós consideramos que cada pessoa tem digitais diferentes e também almas diferentes. Ou seja, consideramos que todos nós somos únicos e que, às vezes, não sendo levado em consideração tal detalhe, acabamos com coisas que parecem simples afetando o ambiente de saúde de algumas pessoas. Então, a primeira pergunta seria: como configurar assédios quase inaparentes que acabam causando o adoecimento de pessoas de modo silencioso e altamente prejudicial? Primeiro é como, digamos, como reconhecer esse tipo de assédio que é tão inaparente, tão silencioso realmente, que quase sempre só é detectado depois que acontece o adoecimento daquele que é atingido por ele. E a segunda pergunta seria: como configurar uma peça, aí eu estou me referindo já à parte jurídica, né? Como construir, como compor uma peça a respeito de algo que é tão sutil e inaparente. Então, eu inicio o nosso encontro com essas duas perguntas e vocês ficam à vontade para saber quem gostaria de falar em primeiro lugar. Então, eu acho que eu posso falar, né, Lindo Castro? Depois você aborda a questão jurídica, tá certo assim? Bom, professor Lourival,
Primeiro, eu gostaria de dizer que eu sou apenas uma curiosa no assunto. Então, eu Sim. leio, eu estudo muito mais porque pelas funções que eu já exerci dentro da universidade. E isso, quando eu fui pró-reitora de gestão de pessoas, né, a pró-reitoria era muito demandada sobre essas questões. Uhum. Depois, quando eu assumi a ouvidoria da universidade, né, eu estive à frente da ouvidoria, também eram temas que chegavam demais para a gente, dúvidas, pessoas se sentindo assediadas, tanto técnicos, professores, alunos. Então, isso me levou a ter que estudar o assunto até para poder, né, orientar as pessoas. Sim. E a questão do assédio moral, como você mesmo já colocou, que é aquela exposição repetitiva, né, e submete a pessoa a atuações constrangedoras, né, ela realmente resulta em situações de adoecimento, né? De Uhum. adoecimento, muitas vezes, na grande maioria, um adoecimento que inicia pela somatização, as Uhum. pessoas ficam quietas, caladas, dependendo de cada pessoa, né? Tem pessoas Sim. que já estoura, já abre a boca, já expõe, mas a grande maioria de pessoas que são submetidas a esse tipo de situação, de constrangimento, pelo fato delas sofrerem com aquilo, né? Então elas adoecem, começam somatizando, né? Ficam quietas, caladas e introspectam a situação que está passando e passa a apresentar sintomas, né? Uhum. Sintomas que muitas vezes não são sinais, não são visíveis, mas são sentidos, né? Sim. Entendeu? Então é aí que algumas vezes as pessoas dizem assim: ah, mas ninguém viu isso. Uma coisa é um sinal, outra coisa é um sintoma. Sim. O sinal Ah. é aquilo que é possível ver. Por exemplo, você pode ver alguém assediando um colega seu, Uhum. mas você não sente o que aquele colega está sentindo naquele momento, Sim. né? Uhum. Então, o assédio moral ele tem essa questão. É uma conduta que traz dano à dignidade humana. Uhum. Pode resultar, na grande maioria, dependendo das pessoas, pode resultar em danos, né, à saúde mesmo, à saúde física, emocional principalmente. Professora, enquanto a senhora falava, eu ia refletindo sobre, e aí fazendo um paralelo com o que a psicanálise, principalmente a de Freud, fala a respeito do problema, né, do recalcamento. O recalcamento como sistema de defesa que evita aquilo que em psicanálise a gente chama de associação livre, que é aquele ambiente onde o afetado pode falar livremente sobre o que está acontecendo, na tentativa de primeiro resolver consigo mesmo, digamos, de liberar essa tensão que vai se acumulando nele. Então, o que a Sim. gente está falando não se reduz apenas à necessidade da reclamação, mas de prevenção de doenças que podem se tornar comprometedoras, inclusive, né? E que partem, às vezes, daquilo que a gente está, em grosso modo, nomeando assédio sem dar exemplos. Eu gostaria, então, de pedir à professora que, certamente, tendo participado da ouvidoria, com certeza deve ter ouvido muitos exemplos, né? Abundantes, acerca. A senhora poderia, por gentileza, citar um ou dois exemplos de algo que é um assédio e que não é perceptível Sim, não é perceptível para as outras para pessoas, as né? outras pessoas, exato. Exatamente. Sim, por exemplo, o assédio ele tem vários aspectos. A gente está falando aqui do assédio no ambiente de trabalho, né? Isso, exato. Assédio moral no ambiente de trabalho. Hum. Então, por exemplo, o patrão ou o chefe, no caso do serviço público, né, sobrecarregar o servidor de funções, de tarefas, muitas vezes são tarefas que não são da competência dele, Sim. entendeu? Que desafia, ele não foi contratado para aquilo, não é da competência dele. Isso, algo repetitivo e algo excessivo, pode se caracterizar um assédio. Uhum. Que as outras pessoas até não percebem, mas a pessoa que está passando por isso se sente assediada porque ela se sente na obrigação de dar respostas a demandas que ela não é capaz de dar respostas a essas demandas, Aham. seja pelo
excesso de demandas, seja por demandas que ela não tem formação para aquilo, né? Sim, Então, sim. isso, como você sabe, que se caracterizar como uma situação constrangedora, repetitiva, isso é uma das questões. A gente recebia muito esse tipo de reclamação. Uhum. Ok. Existem aquelas situações que são bem fáceis de detectar, né? Sim. Você, no seu ambiente de trabalho, quando você fala, você é sempre interrompido pelo seu Aham. chefe imediato, você é Sim. sempre privado de expor suas sugestões, suas Sim. opiniões. Esse também, quando se torna repetitivo, então isso é uma situação constrangedora, Sim. né? E afeta a sua condição e a sua liberdade de se expressar, de sugerir. Só uma parte, professora. A senhora está se referindo a, por exemplo, quando há reuniões em que é necessário a emissão de opiniões, de ponderações, em que sempre que um dado colega tenta se expressar, ou a interrupção da fala, ou a retirada repetitiva de uma dada pessoa é importante, ou aqueles momentos em que acontece uma espécie de bullying, de risadas que acontecem sempre no momento em que aquele funcionário, aquele professor, aquele docente tenta se expressar, e isso de modo repetitivo caracteriza esse tipo de assédio, correto? Correto. Pela definição do assédio caracteriza, sim, é um tipo de assédio. Aham, ok. Depois o Indocacho vai abordar a questão jurídica. Ok, ok. Agora a gente pode falar um pouquinho com o setor jurídico, né? Com a visão jurídica. Só Pronto, professor. Sim, complementando aí, professor Lorival, por que que se caracteriza? Porque ele objetiva desestabilizar emocionalmente a pessoa. exatamente. E professora, eu até ousaria reforçar que isso não implica simplesmente num deboche. Isso tem, às vezes, tem consequências desastradoras para a vida daquele que vai simplesmente recalcando. Às vezes se trata de uma pessoa que é do tipo que silencia, silencia e silencia e que vai sobrepondo cargas sobre cargas. E as consequências disso pode ser um desastre para a saúde dessa pessoa em questão, né? Professor Lindo Castro, como a abordagem jurídica pode orientar pessoas que sofrem com esse tipo de situação? Bom dia, professor Lorival, professora Lúcia. O ser humano, né, inclusive a civilidade, né, evoluiu muito, inclusive outras ciências, no sentido de assegurar, né, que nós somos feitos de matéria e mente. Uhum. E isso, as outras ciências conseguiu evoluir bastante nesse sentido. E eu digo muito que o direito não acompanhou essa evolução. Uhum. Então, o direito, e principalmente, né, já voltando para esse campo do direito do trabalho, da proteção ao trabalhador, como o objetivo primordial do direito do trabalho, é um direito protetivo do trabalhador, ao longo da sua história, da sua construção e sua consolidação, se firmou muito em buscar a salubridade do ambiente de trabalho, mas no sentido de proteger o corpo. Então, você desenvolveu, nós temos aparelhos, critérios técnicos para dizer se o ambiente é salubre ou insalubre, inclusive com compensações e com medidas punitivas, né, buscando incentivar a construção de um ambiente de trabalho salubre. Já no tocante a parte da matéria que o direito do trabalho se preocupou. No tocante à parte de proteção, né, desse elemento também intrínseco à pessoa, ao trabalhador, que é também a mente, né, o próprio direito do trabalho não teve essa preocupação ao longo da história. Então, de se criar institutos consolidados de proteção, como se não ocorresse essa afetação, né, também nessa parte que compõe o ser humano. Uhum. Então, a gente, inclusive, né, esses conceitos hoje, né, são conceitos novos,
né, para o direito são conceitos que são abertos, né? O conceito de assédio moral, no direito, nós temos ainda dificuldade de delimitar quais são os limites de dizer o que é assédio e o que não é assédio. E eu acho que o direito, né, ele deve buscar justamente apoio nos outros ramos do conhecimento que já evoluíram muito mais e tem elementos hoje já técnicos que conseguem fazer essa distinção. A minha preocupação hoje é saber se o conceito de assédio moral hoje consegue abarcar o nível de proteção das doenças mentais que a gente necessita, o que a gente está vivendo. Será que o conceito de assédio moral pode abarcar todos esses novos elementos, como o Lorival falou, o Luciano falou, ou nós precisamos construir um outro conceito além do assédio moral? Porque o assédio moral, ele, como a professora Lúcia falou, ele tem duas bases que me parece que não são mais protetivos com o tipo de sociedade virtual, rápida, né, que a gente vive, que é a questão da repetição, que é a questão da degradação do outro, é a questão da subordinação, o elemento do outro está num posicionamento inferior, né? Tudo isso são elementos caracterizadores do assédio moral no ambiente de trabalho, são elementos raiz, base. Então, me parece que esses elementos, em determinadas situações hoje, nós temos condutas que não estão presentes esses elementos, mas que ele causa dor, né? São elementos mais flexíveis, né? E aí, a grande pergunta hoje é se o conceito de assédio moral deve evoluir no sentido de ampliar esse leque, como se tenta, ou se há necessidade de criar um novo conceito, né, de condutas que não são desejadas no ambiente de trabalho. Então, eu tenho uma dúvida se não seria o momento, né, de se criar outros termos ou outros conceitos, outro conceito, né, justamente para se adaptar a esse ambiente virtual, porque o conceito de assédio moral, ele é um conceito que foi firmado na base física, na presença, no testa a testa. Né? Hoje, os vínculos laborais não são mais testa a testa. Então, eu tenho uma preocupação forte também, no sentido de não estarmos criando novos conceitos aleatoriamente, porque isso dificulta a comunicação e a compreensão. Então, se não seria mais válido a gente ampliar e consolidar o próprio conceito de assédio moral, ampliando para esse momento da virtualização da vida, né, nessa concepção. Né? Uma das coisas que, inclusive, que eu tenho refletido é com relação à diferença de nós, servidores públicos, porque nós temos um diferencial, né? Nós temos uma máxima popular de que ninguém é obrigado a ser educado, né? Se cria essa máxima, ou seja, eu posso ser mal educado, não há uma punição do ponto de vista jurídico, há uma punição do ponto de vista moral, de tratos sociais, né? Mas eu digo que nós, servidores públicos, nós temos obrigação de sermos educados por ser servidor público. E aí nós temos a obrigação de sermos educados com nossos companheiros de trabalho e também com a comunidade, pelo fato da gente representar o Estado. Né? O Estado, como pessoa jurídica, fisicamente ele é visualizado através de nós, servidores públicos. Então, essa máxima popular, apesar de não comungar, de que ninguém tem a obrigação de ser educado, ela pode até ainda ter uma certa validade do ponto de vista privado, né, nas liberdades individuais privadas. Mas nós, servidores públicos, né, nós temos essa obrigação de tratamento urbanizado, né, com urbanidade das pessoas, com os nossos colegas e com os membros do trabalho, o nosso colega de trabalho. Então, é uma preocupação, porque
né, a gente vive determinados momentos e eu acho que nós não fomos preparados, principalmente hoje com a potencialização das mídias sociais, a gente nunca foi educado, né, de que as palavras, né, também causam, assim como causam felicidade, também causam dor, né? E a gente não fez essa reflexão, não fomos preparados, né, para esse tipo de sociedade. Então, do ponto de vista jurídico, o conceito de assédio moral ele já é consolidado, mas é consolidado nesse ambiente de trabalho que eu acho que ele dá conta, um ambiente de trabalho mais físico, com palavras, né, ditas e ouvidas presencialmente, né? Então, mas que eu acredito que essa parte, né, de que hoje que as palavras causam dor e mesmo dita uma única vez, né? Então eu acredito que, né, não se enquadraria bem no conceito hoje, na visão que a gente tem consolidada de assédio moral, mas que são condutas vedadas. Porque me parece que quando há a repetição, né, a degradação da pessoa, é como se já exigisse para a configuração do dano moral, né, do assédio moral, a questão da consolidação das consequências. Sim. Ou seja, a gente só é punida a conduta, só é reprovável a conduta se causar consequências. Se não causar consequências, me parece que não, o conceito não se aplica. Não se aplica. Aham. E me parece que a conduta em si que é reprovável ou não reprovável. As consequências são outros elementos que aí extrapolam, inclusive, para a responsabilidade já civil de reparação do dano se causou. Mas há algo que deve ser reprovado é a própria conduta, né, do indivíduo. Cause ela dano ou não. Se causar dano, é outra consequência que tem que ser reparado, né, o dano das consequências. Professor, enquanto o senhor falava e explicava tão bem, eu estava refletindo sobre duas abordagens em psicanálise sobre a causa de histerias. A histeria foi muito estudada por Freud e foi a partir daí que Freud desenvolveu a sua psicanálise, porque chegavam pacientes em hospitais e, por exemplo, dizendo que estavam cegos. E quando eram feitos exames fisiológicos necessários, exames médicos, não se encontrava uma cegueira. Contudo, de fato, a pessoa tinha ou uma cegueira, ou uma hiperestesia, ou uma anestesia, ou uma paralisação de membros, uma contratura muscular comprometedora. Então, o corpo médico, não tendo o diagnóstico preciso, então ele dizia simplesmente que a pessoa estava precisando de atenção e dispensava o paciente. E Freud levou em consideração o sofrimento do paciente em si. A pergunta de Freud é: esse paciente está sofrendo ou não, né? Então, se ele está sofrendo, a medicina precisa dar respaldo a esse sofrimento. Então, Freud estudava dois tipos de histeria: a histeria de angústia e a histeria de conversão. O que é a histeria de angústia? É aquela histeria que diz respeito, por exemplo, apenas à causação de uma profunda tristeza. A professora Lúcia ainda agora marcou a distinção entre sintoma e sinal. E a gente pode agora, aprofundando a visão sobre isso, relatar que na histeria de angústia, o que está em jogo é uma profunda tristeza gerada por alguma situação, onde não aparece ainda a somatização, portanto, o dano físico concreto, digamos assim. Então, mas numa histeria de conversão, já ocorrem sintomas, né? Porque há, por exemplo, a cegueira, a perda de audição, a contratura muscular que causa danos, a hiperestesia, que, por exemplo, pode convergir para uma enxaqueca de alto nível na vida de alguém
alguém, e é muito comum a partir desses recalcamentos se desenvolverem coisas desse tipo, que do ponto de vista médico precisa de uma fundamentação maior para chegar a se definir como um dano físico. Mas de lá para cá, nós evoluímos a um ponto de considerarmos, inclusive, a autoestima em ambiente de trabalho, não é? Até hoje se fala, inclusive, da valorização da autoestima como um fator que agrega condições para um funcionário. Então, enquanto o senhor estava falando, professor Lindocastro, eu estava me lembrando desses dois tipos de consequências que são, inclusive, propiciadas por recalcamentos que, às vezes, surgem a partir do silenciamento de um tipo de pessoa em particular que cala mais do que fala. E ela, dentro de situações de assédio e de abusos, ela pode simplesmente desenvolver. Quando não desenvolve sintomas mais fortes e aparentes no próprio corpo, ela pode desenvolver profundas angústias, que é também um tipo importante de adoecimento. E, às vezes, ela somatiza. Então, parece-me que, em sua fala, nós podemos contemplar problemas como quebra de decoro, podemos contemplar também, talvez, esse aspecto, essa perspectiva de doenças que, embora não sejam relatadas como doenças no corpo médico, mas que são doenças que podem ser realmente representativas da situação de um sujeito que está em estado de sofrimento. E, pelo que eu compreendi, o senhor nos falou que o aspecto jurídico não define como assédio, por exemplo, uma histeria de conversão, aquela que já apresenta coisas tão importantes numa pessoa que se sente assediada, como uma histeria de conversão, na linguagem freudiana, essa que a pessoa apresenta contraturas no corpo, importantíssimas, que convergem até para danos físicos. Me entende? Eu estou falando de níveis do mais sutil ao mais concreto. Uma tristeza profunda, que depois pode ser uma contratura muscular ou uma cegueira indecifrável pela medicina convencional, e mais tarde o caso concreto de doenças como gastrite, uma úlcera ou coisa desse tipo, que geralmente nascem de situações simples. Um bullying que se repete, uma risada, um canto de boca, a privação da expressão de um funcionário, até o impedimento do desenvolvimento profissional, do desenvolvimento daquele profissional que é impedido, muitas vezes, de se expressar. Quando não há uma quebra de decoro, por deboches e por palavras e por expressões, muitas vezes se dá um jeito de impedi-lo por outros meios. Então, de que modo poderíamos, nessas situações, configurarmos assédios contemplados pela lei? Olha, justamente, quando a lei já contemplaria, né, na tipificação do conceito, quando se ocorrer repetições, e assim, fica a critério subjetivo qual o número de repetições, né? Mas há um elemento do conceito, que há essa necessidade, vamos dizer assim, do evento ocorrer mais de uma vez. O que eu externei é que, mesmo que o evento ocorra uma única vez, ele pode causar, né, dor e sofrimento no outro, que também pode ser tipificado como um assédio. Mas hoje, esse elemento, devido estar presente no conceito, esse elemento da repetição, a gente tem dificuldade de incluir essa prática no conceito de assédio moral, tendo em vista esses elementos que foram construídos ao longo da história, consolidando esse conceito. Justamente essa a minha preocupação, que, havendo repetição dos eventos, você consegue a tipificação legal, ou seja, o enquadramento dessa conduta como sendo assédio. A minha preocupação é que o próprio conceito teria dificuldade de proteger aquelas condutas que são esporádicas, né, mutantes, que usam de um método, depois usam de outro, porque o nosso conceito foi basicamente impedir o profissional de progredir, né, impedir o profissional de ter acesso
as ferramentas, né, para desenvolver o seu pleno potencial no trabalho, que é o chamado boicotar, né? Uhum. Então, a gente, no próprio conceito de assédio, que foi construído, que eu acho que dificulta, né, essa proteção quando há um elemento estanque de uma vez só, o acometimento, em que não há essa repetição. É por isso que a gente tem que buscar esses novos elementos, então é importante de outras ciências, para saber se o próprio conceito hoje de assédio moral, se ele é suficiente, né, para a gente proteger as pessoas, os trabalhadores, as pessoas de uma forma geral, dessa conduta ilegal que causa sofrimento no outro, né? Sem a necessidade, por exemplo, do elemento da própria subordinação, da subordinação no sentido de um se sentir superior ao outro. Às vezes não há nem uma superação do ponto de vista, né? porque às vezes não há uma própria hierarquia legal, né? Mas devido ao assédio, né, à conduta constrangedora, a pessoa, mesmo hierarquicamente, do ponto de vista jurídico inferior, consegue se sobrepor. É mais difícil de ocorrer essas condutas, mas dependendo dos elementos, principalmente quando você já tem, né, aí envolvido outros elementos, né, de vulnerabilidade, direcionado aí à discriminação, ou seja, de cor, de raça, religião. Então, são elementos que realmente também podem estar atrelado, né, e que você tem que trabalhar. Por isso que eu digo que o direito, né, já é bem subjetivo, o direito já é uma ciência subjetiva, e quando ela trabalha com conceitos, né, como esses, são muito mais, a subjetividade aflora cada vez mais, e a gente tem maior dificuldade, os juristas, né, de trabalhar. Eu digo muito, é muito fácil a gente fazer, porque o direito trabalha com matéria de prova. É muito fácil eu chegar para o juiz e provar, né, uma fratura no braço, uma cirurgia que foi feita, né? Agora, provar um dano na mente, não tem nenhum exame que ateste qual foi a intensidade desse sofrimento. A não ser que já se manifeste no corpo de alguma forma. Nós estamos naquela situação onde o paciente chega para o dentista e diz assim: eu estou morrendo de dor de dente. E o dentista diz: você não está, que eu não estou vendo, né? Você não está, que eu não estou vendo, né? Agora me prove que você está com dor de dente, né? Embora a pessoa esteja sem suportar, né? Mas tem que se provar que está com dor de dente. Então a gente é obrigado a dizer que Caetano Veloso está correto. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas a lei, então, ela espera o momento em que sejam criadas novas situações ou novos parâmetros para que o desenvolvimento do direito contemple esse relativismo subjetivista, né? Porque aí a gente depende do quê? Da prova do sujeito. Eu acho isso um tanto quanto cruel, né? Não é de graça que no livro 1 da República, de Platão, e aí eu estou puxando a sardinha para o meu setor, a filosofia, e eu já dei aulas para curso de direito, né? Onde a gente tem que refletir muito sobre a diferença entre direito e justiça. Me parece que as duas coisas não são idênticas. O direito, às vezes, me parece muito, como Trasímaco quer, aquilo que está a favor do mais forte, aquele que ocupa uma posição. Eu até perguntaria à professora Lúcia, depois de refletir sobre essas ineficiências ou essas limitações jurídicas, que, no caso semelhante ao do homem que sente uma dor de dente, tem que provar que está com dor, que é uma coisa absurda. Então, eu perguntaria à professora Lúcia, até pediria que narrasse quanto é recorrente esse tipo de relato
relato de sofrimento interno que o sujeito leva para a senhora, enquanto aquela que está diante da ouvidoria, né? Quantas vezes não chega, professora, reclamações que não podem simplesmente serem provadas porque são dores do sujeito? O que a senhora tem a falar sobre isso? Então, primeiro eu quero deixar claro que eu já não estou mais à frente da ouvidoria. Eu passei um período porque eu estou Sim, tá. aposentada. Ok, Já ok, estou ok. aposentada. Mas, de fato, eram situações, e que acredito que continuam sendo, porque a gente lê e acompanha situações recorrentes, pessoas que chegavam chorando até o setor, até a ouvidoria, chegavam chorando, porque pela dificuldade de comprovar, exatamente por esse aspecto que o Lindocache acabou de relatar, de refletir. São essas situações que precisam ser aferidas, precisam ser, entendeu? Precisam ser visíveis. Você tem que aferir, você tem que mostrar um e-mail, você tem que mostrar uma mensagem, você tem que provar. Então, o que a pessoa está sentindo é muito complicado para ela provar que está sentindo. Né? Então, eram situações e continuam sendo situações. Por isso que a Organização Mundial de Saúde ela ampliou o conceito de saúde, porque até então o conceito de saúde era o bem-estar físico e mental. Tá. Quem é que está bem? Você pode estar bem fisicamente, aparentemente, você pode estar em perfeita, digamos assim, uma situação tranquila com a né? Mentalmente, sem estar fazendo uso de nenhum medicamento, né? Você pode estar dormindo bem, você pode não estar desenvolvendo nenhuma situação de ansiedade, mas você não está se relacionando bem com seus pares, você não está se relacionando bem na sua família, você tem problemas de natureza social. Então, hoje, embora ainda tenha algo a se avançar, mas hoje já se evoluiu para aquela questão de entender saúde como um bem-estar físico, mental e social. Né? E social. Porque socialmente você precisa estar bem também, porque se você não estiver, você também não vai estar bem mentalmente. Né? E as situações recorrentes, a maioria são exatamente essas, que as pessoas não conseguem comprovar, aferir. Aí é uma grande, digamos assim, é um grande problema quando você precisa abrir um processo de assédio, porque exige provas. E essas provas, elas precisam ser materiais, na grande maioria das vezes. Você pode ter testemunhas, mas aí é mais complicado, as pessoas não querem se comprometer, aí já vai para outro aspecto que o Lindocache pode abordar melhor. Mas quando você precisa entrar com um processo administrativo, numa instituição de que você está sendo assediado, você precisa ter provas, e essas provas são materiais. Só que o seu sofrimento psíquico, o sofrimento na sua dignidade humana, que afeta a sua dignidade humana, ela muitas vezes não tem provas materiais. Né? A não ser que você vá a um psiquiatra, você tenha sendo acompanhado por um profissional que possa dar um atestado. Pronto, nós tivemos um colega, que eu não vou citar o nome, né? Mas que ele sofreu muito no trabalho dele, ele entrou numa depressão profunda e ele conseguiu provar, através de laudos médicos, que o ambiente de trabalho estava sendo extremamente prejudicial à saúde dele. Porque quando ele pensava em ir trabalhar, ele tinha crises de vômito, tinha diarreia. Então, só em ele pensar em trabalhar, porque aquele ambiente era tão nocivo. Ele já apresentava uma histeria de conversão, Isso. Já estava no corpo, já podia ter um laudo médico. Isso, exatamente. Mas ele sofreu muito com isso, até ele chegar a procurar um profissional atestar, ele foi afastado, entrou em licença. Então, é algo que prejudica a pessoa, prejudica a vida da pessoa. Então, você me pediu para relatar um pouco sobre isso. Assim, aquelas situações que são aferíveis, tipo, as pessoas estão me fazendo bullying com determinados rótulos, que a gente chamava apelidar, né? Isso. Estão mangando, né? Mangar, exatamente. Né? Gritar, falar alto, constranger diante dos colegas, no ambiente de
trabalho, chamar atenção, né, repetitivamente, humilhar, isso tudo é muito fácil de comprovar, né? Sim. Mas quando o assédio se dá de uma forma mais subjetiva, né, que aí eu estava falando, que não é tão fácil ser aferida, aí o dano é muito maior, a pessoa sofre mais, porque ela se cala e ela começa a se sentir uma pessoa inútil, ela começa a sofrer com aquilo. Então, essas eram situações que eu mais me preocupava. E, professora, era muito recorrente esse tipo de reclamação? Muito. Muito recorrente. Isso é uma coisa diária? Não digo diária, mas chegava muito. Às vezes, a pessoa não procurava nem para entrar com processo, procurava para conversar. Era uma terapia. O que fazer? Isso, sim. Entendeu? A pessoa estava tão fragilizada que ela não achava que não queria nem entrar com processo para não enfrentar um estresse a mais, mas queria saber o que poderia ser feito. Professora, desculpe, essas pessoas relatavam também o adoecimento no seu entorno, a família também acabava de algum modo sendo afetada, não é? Sem dúvida, professor, sem dúvida. Afeta todas as relações, né? As relações de trabalho, as relações familiares, afeta a pessoa estando, né? Ela perde o gosto pelo o próprio trabalho, acaba sendo menos produtivo, né? O próprio trabalho acaba sendo prejudicado. Então, a própria instituição está sendo prejudicada com esse tipo de comportamento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, professor Lindo Castro, é claro que eu não vou tomar demasiadamente o tempo de vocês, né? Mas eu gostaria de, nesse momento agora, depois que chegamos até aqui, que sugestões o senhor daria para as pessoas que estão nesse processo de adoecimento silencioso e que ainda não podem, tendo em vista o relativismo que ainda há sobre doenças mentais, doenças emocionais, então o que o senhor sugere? Juntar provas de que tipo? Hoje a gente tem mais facilidade, porque tudo que a gente está fazendo agora é online, né? Então, parece que fica fácil você contemplar momentos em que é recorrente a risada de alguns, o tipo de colocação, o palavreado, a quebra de decoro, tá tudo muito explícito, né? Hoje nós estamos vivendo uma época em que você só entra em alguns espaços virtuais se você souber a senha. Então, tá todo mundo vivenciando compulsoriamente uma espécie de legalismo, né? Porque na hora que você é obrigado a dizer a senha, é como se você estivesse assinando um documento para fazer qualquer coisa. Então, isso nos obriga também a observarmos que tudo hoje, os olhos de Deus estão em todas as partes, né? Nós estamos sendo vigiados em cada atitude porque estamos sendo filmados. Sorria, você está sendo filmado naquela hora, né? Então, eu perguntaria, o que o senhor tem a dizer sobre medidas precativas? Como é que alguém pode se proteger de um adoecimento que é silencioso e inaparente? Olha, eu acredito que a melhor forma de tratar o tema é tratar institucionalmente e de forma preventiva. Cada instituição, seja ela pública, seja ela privada, as empresas, tem que estabelecer, né, ambientes de trabalho, né, que favoreça a convivência, né, produtiva e pacífica e que iniba cada vez mais essas condutas indesejadas. Então, eu acho que há uma responsabilidade, né, maior institucional e a forma de abordagem não me parece mais eficiente, não é a punitiva, mas a preventiva, né? Que você se antecipe para que, né, você evite a maior quantidade de fatos possível. A gente sabe que existem ambientes, né, de trabalho que são mais favoráveis a essas condutas indesejáveis e menos desfavoráveis. Então, assim como a gente evoluiu no sentido de tentar, né, criar critérios técnicos para que o ambiente de trabalho, o ambiente físico, né, tivesse a menor quantidade de elementos
insalubres, né, também deve se incorporar nesse conceito de salubridade, né, não só proteger o trabalhador dos agentes que a gente costuma dizer que só afeta, que é os elementos que afetam o corpo. A gente se preocupa com os elementos físicos, químicos e biológicos, né, que se presentes em determinado nível, né, o ambiente é considerado insalubre e aí apaga o benefício da insalubridade e tem os controles, né, mas que a gente consiga evoluir, né, e criar realmente ambientes, né, critérios técnicos de dizer que determinadas condutas são permitidas, determinadas condutas não são permitidas. E muitas vezes... Desculpe interromper a sua fala, mas acho pertinente encaixar uma pergunta do tipo: parece-me que a lei tem um conceito muito importante de proporcionalidade, a aplicação proporcional daquilo que é legal. Por exemplo, nós temos um quadro, professora, muito grande de professores que precisam sair de sua cidade para trabalhar. Ainda é imenso esse quadro. E esses profissionais, eles não fazem isso simplesmente porque querem. Eles, às vezes, têm toda uma infraestrutura montada para deslocamento. Tem a família, tem a reunião familiar, tem sérios problemas que o obrigam a permanecerem numa cidade e trabalharem em outra. Geralmente, os departamentos, eles acabam harmonizando uma distribuição de carga horária, mesmo sabendo que não é um direito daquele que mora em outra cidade, mas os departamentos, por exemplo, o nosso departamento, ele tem conseguido conciliar durante anos e anos e anos uma distribuição de carga que seja proporcional à necessidade individual e coletiva simultaneamente. Jesus Cristo fala uma coisa que me faz refletir muito, né? Quer dizer, os evangelhos, que a lei existe para o homem e não o homem para a lei. Eu não sei se é assim que se encara no setor jurídico, que a lei, ela existe para favorecer ao individual e ao coletivo. Então, temos direito privado e direito público, não é? Então, o que o senhor está dizendo também sugere que se contemple esses aspectos de uma proporcionalidade quando se aplica a lei? Inclusive, é levado a nível de patamar constitucional, né, que nós estamos, vamos dizer assim, num Estado democrático constitucional de direito, então de respeito, então a proporcionalidade e a consideração que nós somos sujeitos razoáveis, e um critério, né, de justiça é tratar, né, os diferentes diferentemente na medida das suas diferenças. Não é o princípio da igualdade tratar os desiguais igualmente, você conserva a injustiça. Então, a administração pública também, né, tem as amarras do que a gente chama do princípio da legalidade, mas o que ela busca também é esse critério de justiça que, né, é o primário do direito, né, que é o critério, o que o direito tenta atingir é um critério de justiça, ou a justiça a gente adota no Estado Democrático de Direito, né, que é a persecução da justiça por meio do direito, né, como esse critério. Então, realmente, o direito, né, ele é concebido no sentido de favorecer a vida em harmonia em sociedade. A gente sabe que cada um tem sua individualidade e o direito busca respeitar a individualidade, mas mantendo a coletividade, ou seja, esse cimento, né, que nos une em sociedade, em estados, numa sociedade organizada. E quando qualquer elemento perturbe essa paz, essa convivência, né, da vida em sociedade, como é o assédio, causa e dor, claro que o direito não agasalha, mas eu digo muito que o direito também, ele não é essa superciência, superpotência que resolve tudo. Às vezes o direito pode colaborar, pode ajudar, às vezes o direito pode atrapalhar também. Sim. Então, eu sou da área jurídica, mas eu vejo que determinados problemas, né, eles são tratados muito mais eficientemente por outros ramos do conhecimento.
Então, não entendo o direito como essa colonização das outras ciências que pode colaborar. Claro que no assédio aí, porque ele pode, né, que traz essa desarmonia, o direito pode atuar conjuntamente com as ciências médica, né, psicológica, aí, no sentido de trazer essa paz no ambiente de trabalho que é desejado por todos. E, né, buscando sempre, o direito ele também tem um defeito, que o direito ele trabalha muito com as consequências. Você pode ver a questão de assédio moral, né, quando tiver já nas consequências, com o adoecimento, com o ambiente de trabalho já intolerável, o direito ele vai trabalhar, vai chegar, vai punir. O que eu vejo é que, justamente voltando, né, é que nós não podemos... o tratamento desse tema tem aqueles casos que não podem ser evitados, e aí vai esbarrar na consequência jurídica, mas nós devemos tratar o assédio moral não apenas do ponto de vista jurídico, mas do conhecimento de outras ciências, inclusive buscando, né, a prevenção. E os outros conhecimentos das ciências já permitem de dizer que, né, determinados atos possível, ou determinados atos, eles não são desejados no ambiente. E aqui que eu digo, tem que ter um envolvimento da instituição, né, de acolhimento dessas pessoas que se sentem prejudicadas e não ignoradas. Então, você tem que ter um ambiente, não no sentido, inclusive, as pessoas se sentem desencorajadas a denunciar quando está no início, que ainda é possível resolver sem a consequência jurídica, porque eu me preocupo muito, porque tem consequência jurídica quando há cometimento. A universidade pode instaurar um processo disciplinar, pode acarretar a demissão do agressor, né? Pode ter consequências penais também para o agressor. Então, eu acho que o direito, né, como última ratio, né, no tratamento do assédio, é possível a gente trabalhar com a educação, no sentido de conscientizar, o acolhimento, né, dessas pessoas que estão sofrendo, para que elas possam, no primeiro sinal, se tiver para quem e elas se sentirem acolhidas, elas vão comunicar a pessoa responsável e, né, a instituição, se ela tiver esses elementos, seja empresa, seja a nossa universidade, né, se ela tiver esses elementos eficazes, e se for um tema que preocupe mesmo a nossa universidade, que deve preocupar, porque a quantidade de colaboradores adoecendo tem sido significativa, a gente não tem um trabalho científico nesse sentido, mas a gente já consegue visualizar. Eu que trabalho no atendimento na UERN, né, a gente percebe, né, o crescimento, né, da demanda dessas pessoas, de profissionais, professores, né, com essas doenças que são doenças do trabalho. Inclusive, que é uma outra situação, né, com a reforma trabalhista, que nós somos estatutários, mas acaba afetando, porque muda-se os conceitos. Então, para você ter também a caracterização das doenças provocadas pelo assédio, né, as doenças psicológicas e tudo, para ser caracterizado como uma doença do trabalho, né, para que você tenha, né, como sendo doença do trabalho, né, ter o objetivo de se enquadrar nesse conceito é para ter uma proteção maior. Por exemplo, se o trabalhador ficar incapaz, se for caracterizado por uma doença do trabalho, ele terá aposentadoria integral. Se não é doença do trabalho, ele se aposenta por invalidez, né? A aposentadoria já será proporcional. Então, isso tem consequências também do ponto de vista desse enquadramento. Mas o direito, assim, ele dá resposta justamente quando há já as consequências. E parece que a gente deve... e a gente caminhou muito bem nesse sentido, né, da atuação do direito, né, com a consolidação do Instituto. Hoje as pessoas se sentem mais encorajadas, porque sabem que tem uma consequência, né, que o agressor vai se sentir
inibido, porque sabe que, desse ponto de vista, o direito dá a resposta, mas me parece que não é suficiente você tratar com as consequências. Me parece que nós, né, seja numa atuação individual, seja na atuação institucional, a instituição tem que se preocupar com a prevenção para que a gente não perca, né, e não afete a capacidade laboral dos nossos colaboradores. Por isso, a gente afeta a atuação da própria instituição. Ok. A receita de é melhor prevenir do que remediar continua sendo a mais indicada, né? Professora, para as considerações finais, professora Lúcia, que tipo de mensagem a senhora deixa no sentido dessa prevenção e no sentido de orientar aqueles que são acometidos por esse adoecimento laboral, no ambiente laboral? Então, não existe nada mais importante do que a prevenção. Então, no ambiente institucional, eu penso que é papel da instituição, é importante que a instituição implemente uma política efetiva, eu não digo de controle, eu digo de prevenção do assédio, entendeu? Uma política efetiva de prevenção do assédio, porque nós sabemos que isso é algo, como você mesmo colocou, e Lindocasto colocou no início da fala dele, as pessoas, elas são educadas ou não são educadas, né? Então, você não pode chegar e trabalhar para digamos assim, hierarquicamente, para um chefe e dizer que ele precisa agir assim, assim, porque vai muito do que ele é enquanto pessoa. Sim, sim. Ele é enquanto pessoa, ele reproduz, né, no trabalho dele aquilo que ele é como pessoa humana. Mas se a instituição tem uma política efetiva de prevenção, ela vai agir, né, de forma ampla, e ela agindo de forma ampla, ela vai chegar a prevenir esses riscos, né, de saúde, de adoecimento. Então, passa por aí, pela prevenção. É fundamental, assim como, né, infelizmente, nós temos uma proposta no SUS da questão, nós temos a questão da prevenção, da cura, da reabilitação, e ainda não se entendeu, apesar do Sistema Único de Saúde, né, já ter tanto tempo, ainda não se entendeu que é muito melhor para o Estado prevenir do que curar, do que tentar curar. É aquela história que você acabou de dizer, prevenir do que remediar. Então, do ponto de vista do custo, seja ele emocional, seja ele, né, físico, mental, social e trabalhista, né, é muito mais importante prevenir e muito mais efetivo. Então, a universidade, no caso nosso, e as instituições, elas precisam entender isso, que elas vão ter muito mais, digamos assim, vão ter trabalhadores satisfeitos, servidores trabalhando bem, exercendo bem suas atividades, bem, quando você está bem socialmente, quando você está bem na sua família, você produz mais, se olhar por esse lado, né? Você produz mais. Então, esse é um aspecto fundamental, a prevenção. E outro aspecto que você respondeu da sua pergunta é que a gente precisa sensibilizar. É muito difícil desenvolver a empatia, né? Porque mas de todo modo, dentro dessa política precisa-se ter ações, né, junto a toda a comunidade, junto a todo o corpo, né, daquela instituição, que possa desenvolver esse sentimento de empatia, né? Que possa ser desenvolvido. Porque se você estabelece, como está previsto, se você estabelece que assédio moral é algo repetitivo, que acontece repetitivamente, mas que você precisa provar, que você precisa, né, aferir, então é muito difícil, né, a pessoa ter coragem para enfrentar isso. Algumas pessoas fazem, mas é difícil. Mas se você cuida para que isso não aconteça, você cuida antes para que isso não aconteça, digamos assim, os ganhos são muito maiores, né? São muito maiores. Então,
o que é que eu defendo? É a mesma coisa como o que Lindo Castro diz. É a prevenção, é a informação, é a base de tudo. É a informação, as pessoas serem informadas, bem informadas, e o trabalho de uma política efetiva de combate, de prevenção ao assédio moral no âmbito do trabalho, do ambiente de trabalho. Sim. Se nós somos, de fato, uma instituição, no caso da UERN, laica, isso não contempla o direito de expressão religiosa, de raça, de cor. Então, todos esses aspectos precisam ser efetivamente considerados para que haja realmente justiça e paz social dentro do ambiente de trabalho, não é isso? Ninguém tem a obrigação de gostar de tudo. Mas aí, na convivência, nós temos a obrigação de sermos tolerantes e acolhermos o diferente, não é? Professora Lúcia Pedrosa e o professor Lindo Castro, eu quero agradecer a vocês. Gostaria de saber se pode ser publicado em redes sociais o diálogo que nós tivemos. Por mim pode, professor, sem nenhum problema. Não, por mim, tranquilamente. É um prazer até. Um prazer. A gente precisa mostrar essas reflexões às pessoas e mostrar que a UERN está trabalhando em várias perspectivas, não é?